90% da prova é o nervosismo, certo? É o comportamento, é o psicológico. Não basta você saber o que prescreve a gramática, não basta você saber a análise textual, se o seu psicológico não permite você aplicar aquilo que você sabe. Então, o que acontece? O aluno deixa passar a ausência do acento grave, certo? E a questão vai afirmar se está correto ou não. Você só vai ter o trabalho de analisar. Portanto, pessoal, cuidado. O objeto indireto tem por marca a preposição. A preposição aqui nesta construção, ó, está indicada pelo acento grave. Ok? Se eu retiro o acento grave, o A fica sendo um artigo. Se eu retiro o acento grave, o A passa a ser artigo. Cadê a preposição do meu objeto indireto? Está aqui, indicada pelo acento grave. Até porque crase, entendam, crase não é um problema de preposição. Crase é um problema de artigo. Crase é uma problemática de artigo, ok? Então vamos lá. Enviei-lhes toda a correspondência. Já vimos hoje. Li e lhes, pronomes oblíquos, que exercem a função do quê, pessoal? Objeto indireto. Posso rotular? Não. Existem contextos onde o li vai exercer a função de um complemento nominal ou ainda de um adjunto adnominal. Vamos ver daqui a pouquinho. Afasta o cachorro de mim. Afasta o quê? O cachorro. De quem? Olha aí a pergunta. De quem? De mim, objeto indireto. Vejam que sempre vamos encontrar a preposição. O diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Opa! O diretor da empresa necessita. Vamos lá, por etapas. Fato de necessitar. Quem necessita? Quem necessita? O diretor da empresa. Certo? O diretor da empresa. Tá aqui o meu sujeito, certo? O sujeito é o diretor da empresa. Se eu dissesse apenas que o diretor da empresa necessita, vamos fazer a pergunta aqui depois do verbo. Necessita de quê? Você já sabe. Quando perguntamos de quê depois do verbo, nós vamos encontrar um objeto indireto. Qual foi a resposta? De que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Opa, objeto indireto. A mesma ideia que já vimos agora há pouco. No meu objeto indireto eu encontro um verbo. Então, esta resposta aqui, na verdade, é uma oração. Nós vimos que a oração que exerce a função sintática do objeto direto é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Usem a lógica. Qual é a oração que vai exercer a função do objeto indireto? Vamos lá. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Muito bem, Pimpos. É a lógica. Certo? Se existe a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que exerce a função sintática do objeto direto. Quando o objeto indireto apresenta verbo, forma uma oração. Então, qual oração vai exercer a função do objeto indireto? A oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O mesmo vai acontecer aqui, ó. A professora insistiu muito em que os alunos tivessem aulas de recuperação. Fato de insistir. Quem insistiu? A professora. Já identifiquei o sujeito. Agora eu vou buscar o complemento. Vou buscar o complemento.
Para encontrarmos o complemento do verbo, basta fazer a pergunta depois do verbo. Então vamos lá. Pessoal, a professora insistiu. Insistiu? Em que? Olha lá. Você anotou. Quando perguntamos em que, em quem, a resposta é um objeto indireto. Então, em que os alunos tivessem aulas de recuperação é o objeto indireto. Opa! Este objeto indireto traz um verbo, ó, fato de ter, tivessem, é um verbo. Logo, este verbo vai formar uma oração. Qual é a oração que vai exercer a função sintática do objeto indireto? Vamos lá, Pimpos, na íntegra! Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não ouvi! Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tranquilo, Pimpos. Então, quando chegarmos à classificação das orações, porque nós vamos encontrar na subordinação as orações subordinadas adverbiais, substantivas, adjetivas e as orações reduzidas. Vocês já estão conseguindo aí, ó, observar que existem orações que exercem a função de complementos verbais, certo? São as orações subordinadas, substantivas, objetiva direta e indireta, que vão exercer a função do objeto direto ou do objeto indireto. Tudo tranquilo? Parou. Alguns alunos se assustam com esta informação aqui do objeto indireto não preposicionado. Pimpos, peguem o truque, peguem a dica, pega com força o macete. Parou. Lembram que eu havia colocado aqui para vocês metesse-nos vos-se? Metesse-nos vos. Lembra que eu tinha colocado aqui, ó? Me-te-se-nos vos. Eu tinha separado aqui, ó, de, ó, a, os, as, lolá, los, las, no, na, nos, nas, lilis, objeto indireto. Eu disse o que a vocês a respeito destes pronomes aqui? Eles podem ser tanto OD quanto OI. Quando afirmamos ter um objeto indireto não preposicionado, associem a estes pronomes aqui, meter-se-nos, vos-se, onde a função do complemento vai depender da transitividade do verbo. Vamos começar pelo verbo dar, que já vimos, né, que quem dá algo a alguém, não é isso? Fato de dar, olha aqui. Teu pai deu-te uma palmada. Fato de dar. Quem deu? Teu pai é o meu sujeito. Vamos buscar o complemento. Se eu dissesse apenas, pessoal, teu pai deu o quê? Resposta, uma palmada. Objeto direto. Ainda posso fazer pergunta? Sim ou não? Sim. Teu pai deu uma palmada a quem? Porque quem dá algo a alguém. No caso do verbo dar, já que ele bateu, seria em quem, né? Seria em você, em ti. Esse T aqui, ó, é um objeto indireto. Porque quem dá algo a alguém. O juiz declarou-me culpada. Prestem atenção. Quem declarou? O juiz. O juiz declarou. Declarou o quê? Culpada. Quem declara, declara algo a alguém. A quem?
a mim. Quem declara, declara algo a alguém. A quem? A mim. Certo? Este me aqui está como um objeto indireto. Resumindo, eu só coloquei este slide aqui, esta informação, para você reforçar aquela ideia de que me, te, se, nos, vos podem exercer tanto a função do objeto direto quanto a função do objeto indireto. Ô, Caio, eu ainda não entendi. Você poderia dar um exemplo com objeto direto? Posso. Encontrei-te. Esse te aqui é objeto direto ou objeto indireto? Porque se eu dissesse encontrei, qual seria a pergunta? Encontrei quem? Encontrou o quê? Ele. Encontrei você. Aí passaria a ser um objeto direto, ok? Mete-se nos vos podem ser tanto OD quanto OI. É OD, certo? Por que é um OD? Você poderia pensar que ele seria um predicativo do objeto, mas pela predicação, pela transitividade do verbo, quem declara, declara algo. O que foi declarado? A quem? A mim. É justamente aquela questão de que você não pode rotular. Se você rotular, você erra. Pela predicação do verbo, eu consigo identificar que algo foi declarado a mim. O que foi declarado a mim? O fato de ser culpado, ok? Assim como existe o objeto direto pleonástico, existe o objeto indireto pleonástico. Vimos agora há pouco. Falou em objeto pleonástico é o que, gente? A repetição do objeto. E essa repetição pode acontecer tanto com o OD quanto com o OI. Aos meus filhos, dei-lhes muito carinho. Fato de dar. Quem deu? Eu. Eu dei o quê? Muito carinho. A quem? Aos meus filhos. Este lhe se refere a quem? Aos meus filhos. Ao funcionário, pedi-lhe um esclarecimento. Fato de pedir. Quem pediu? Eu. Eu pedi o quê? Um esclarecimento. A quem? Ao funcionário. Este lhe se refere a quem? Ao funcionário. E você consegue identificar, como eu havia dito a vocês agora há pouco, que o objeto pleonástico vai ter o quê? A vírgula. A presença do objeto pleonástico pede o emprego obrigatório da vírgula. Alguém aqui está se preparando para o TJ? Ok. Agora parou, preste atenção. Agora, ó, já vamos deixar o babado um pouco mais forte. Parou, prestem atenção. No encontro anterior, nós falamos sobre o predicado. O predicado pode ser verbal, pode ser nominal ou ainda pode ser verbo nominal, ok? Não confundam predicado com predicativo. Predicado é o termo que declara algo sobre o sujeito. Nós já vimos que, para identificar o predicado, basta retirar o sujeito. Retirando o sujeito da oração, o que restar nós classificaremos como predicado. E o predicativo? O predicativo é uma qualidade, é uma característica, é um estado atribuído ao objeto ou ainda atribuído ao sujeito. Quando o estado, quando a característica é atribuída ao sujeito, nós vamos encontrar predicativo do sujeito. Quando o estado, a característica é atribuída ao objeto,
nós vamos encontrar predicativo do objeto. Agora, prestem atenção. O trem está quebrado. Se eu coloco aqui o trem quebrado está em exposição. O trem quebrado está em exposição. Estou aproveitando ali a primeira construção, o trem está quebrado. Eu vou colocar o trem está quebrado em exposição. Pessoal, a princípio, o trem quebrado tem o mesmo sentido que o trem está quebrado em exposição? Sim ou não? Por que não? Vamos lá. É justamente isso que nós trabalhamos, é justamente isso que a sintaxe faz. A sintaxe vai trabalhar a relação entre os termos. Eu encontro aqui a palavra quebrado. Encontro aqui a palavra quebrado. Será que estas palavras exercem a mesma função sintática? É isso que vocês devem observar. O trem quebrado está em exposição. Fato de estar. Parou, presta atenção. Busca o sujeito. O que está em exposição? O trem quebrado. Está aqui o meu sujeito. Núcleo do sujeito, trem. Artigo na sintaxe. Nós já vimos no encontro anterior o macete. Ao encontrar um artigo na sintaxe, eu chamo de adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Parou. Quebrado está no predicado. Quebrado está no... Então não pode ser predicativo. Olha aí, ó. Olha aí o truque. Olha aí a dica. Olha aí o macete. Para ser predicativo, deve estar no predicado. Já que não está no predicado, ele não pode ser predicativo. Ele constitui, ó, ele faz parte do meu sujeito. Fazendo parte do sujeito, eu chamo de adjunto adnominal, ok? Classifico como adjunto adnominal. Já na segunda construção, o trem está quebrado em exposição. Fato de estar. O que está quebrado? O trem, está aqui o meu sujeito. Núcleo do sujeito, o trem. Artigo na sintaxe, Pimpos. Artigo na sintaxe. Adjunto adnominal. Muito bem. Sem medo de ser feliz. Dando voador aí nas bancas, né? Adjunto adnominal. Retirando o sujeito, o que restar eu classifico como predicado. Então, quem é o predicado? Está quebrado em exposição. Parou. Quebrado agora, ó. Está no sujeito ou está no predicado? Está no predicado. Ah, quebrado é uma característica. Quebrado é uma qualidade. Quebrado é um estado. Esta característica, este estado, vai ser atribuído a quem, ó? Ao sujeito. Logo eu chamo de predicativo do sujeito. Então, o que seria o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é o termo do predicado, ou ainda no predicado, que atribui ao sujeito uma característica, um estado ou uma qualidade. Lembrando que, para ser predicativo, deve estar no predicado. Pessoal, vamos lá. Entendam. Predicativo do sujeito deve estar, ó, no predicado. Se não estiver no predicado, certo? Você não pode classificar como predicativo. Tentem ver a diferença. Parou, presta atenção. Quero ver se vocês vão lembrar
a informação passada na aula anterior. Fato de estar. Fato de estar. Rotulados como verbo de ligação. É verbo de ligação aqui, gente? Muito bem, Pimpos. Não é verbo de ligação. Por quê? Como o próprio nome do verbo já sugere, verbo de ligação. Tem que ligar. Tem que ligar o quê? O predicativo ao sujeito. Se não houver predicativo, o verbo não pode ser de ligação. Então aqui, ó, o verbo é intransitivo, agora aqui ele é de ligação. Porque ele vai ligar o predicativo ao sujeito. Aqui não há predicativo. Então o verbo passa a ser intransitivo. Isto compromete até a classificação do predicado, viu? Nós vimos na aula passada. O predicado aqui é nominal. Porque tem predicativo. E o verbo é de ligação. Quando o verbo é de ligação, o verbo não pode ser núcleo de predicado. Nós vimos isso na aula passada. O predicado aqui é verbal. É TV. Predicado verbal. Por quê? Não há predicativo. Se não há predicativo, o verbo aqui, ele sai do rótulo de ligação e passa a ser um verbo intransitivo. Certo? Vejam a questão dos rótulos. Se você rotular, você erra. Tudo isto aqui, essa questão do predicado, nós vimos no encontro anterior. Então, voltando aqui. O trem está quebrado. Quebrado refere-se a trem, predicativo do sujeito. Nomeei José, o meu secretário. Parou, prestem atenção. Você erra se você quiser, se você se permitir ao erro. Quem domina faz direto, quem tem dificuldades vai por etapas que não vai errar. Por onde eu começo? Pelo verbo. Nomeei, fato de nomear, certo? O que é que eu faço agora? Pergunto. Antes ou depois? Antes. Eu vou primeiro buscar o sujeito. Quem nomeou? Eu nomeei. Eu nomeei José. Então, existe um eu aqui subtendido, ó. Sujeito oculto, elíptico, implícito, desinicial. Eu nomeei. Vamos lá. Agora eu vou fazer a pergunta depois. Pessoal, eu nomeei. Nomeou? Quem? Qual a resposta? José. José é o meu objeto direto. O meu secretário parou. Vejam que o meu secretário é uma qualidade, é uma característica atribuída a quem? É atribuída ao eu ou é atribuída ao José? Esta qualidade foi atribuída a José. Logo, é predicativo do sujeito ou é predicativo do objeto? Predicativo do objeto. Ok? Por quê? Porque uma qualidade é uma característica, é um estado atribuído ao objeto. Que no caso ali, José. Agora parou, presta atenção. Como vocês são caelunos, vocês vão dar voadora nas bancas. Vocês vão confirmar que realmente é predicativo do objeto. De que forma? Parou. Vamos substituir o objeto por um pronome oblíquo equivalente. Vimos agora há pouco. O objeto ali é direto ou indireto? Direto. Quem substitui ou o que? Quais os pronomes que substituem o objeto direto? Eita, arrasaram.
Arrasaram, pimpos. Então vamos lá. Vamos substituir o objeto por um pronome oblíquo equivalente. Já sabemos que José é OD. Masculino ou feminino? Masculino. Singular ou plural? Singular. Quem eu vou usar? O O. Vamos lá. Nomeei o meu secretário. Ao substituir, agora vem o truque. Agora vem o truque, vem a dica, vem o macete. Ao substituir o objeto pelo pronome oblíquo equivalente, a qualidade, a característica, ela sai ou fica? Fica. Ficou. Nomeei o meu secretário. A qualidade ficou. Se acompanhasse, ou seja, se saísse, seria adjunto adnominal. Como ficou? Predicativo do objeto. O mesmo, ó, nós vamos encontrar, por exemplo, ó, aqui, ó. Todos julgavam no, olha a forma nasal, julgavam no culpado. Vocês já sabem que no, na, nos, nas, objeto direto. Objeto direto. O culpado aqui, ó, todos julgavam no culpado. O culpado se refere a quem? Ele, representado aqui, ó, pelo nu. E você já sabe que este nu está substituindo um objeto direto, não é isso, pessoal? O nu aqui não está substituindo um objeto direto? Ele não é um objeto direto? Vamos lá. O, a, os, as, lo, la, los, las, no, na, nos, nas. Ele está substituindo um objeto direto. Então já foi feita a substituição. Esta substituição que fizemos aqui, ó, já foi feita aqui. Eu poderia dizer, todos julgavam o rapaz culpado. Aí eu iria substituir o quê? O rapaz. Foi substituído. Culpado fica. Quando fica, predicativo do objeto. Eu estou frisando bem essa ideia de você confirmar, de você substituir um objeto por um pronome oblíquo equivalente e observar se a qualidade, o estado, a característica fica, porque existe o adjunto adnominal. Aí muitos alunos rotulam. Encontrei uma palavrinha caracterizando o objeto, é predicativo do objeto. Lembre-se de que existe o adjunto adnominal, ele está junto ao nome. Ok? Ele vem junto ao nome. Ó, chamei-o de ladrão. Este ó já fez o quê? Já substituiu o objeto direto. De ladrão ficou. De ladrão, predicativo do objeto. Lá no verbo chamar, na regência do verbo chamar, nós vamos observar que podemos ter OD com predicativo com preposição, e eu posso ter, no lugar deste ó, colocar o li.
Regência verbal é um assunto corriqueiro nos concursos públicos, né, gente? Porque vai trabalhar muita contextualização. Complementos verbais, crase, puxa muitos assuntos para um só. E sem contar também que trabalha justamente por conta do dia a dia, né? Dessa ideia corriqueira, onde as pessoas empregam de forma errada. Ó, o verbo chamar. O verbo chamar no sentido de dar qualidade. Porque quando vamos trabalhar a regência, nós devemos observar que alguns verbos na nossa língua, eles podem apresentar mais de um sentido, ou seja, mais de um significado. A exemplo disso, o verbo chamar. O verbo chamar pode ser empregado no sentido de convocar, no sentido de fazer apelo, de invocar. Pode ser empregado no sentido de dar qualidade, de atribuir qualidade, atribuir estado, vulgarmente falando, apelidar. Chamar no sentido de dar qualidade, vulgarmente falando, apelidar. Olha o que acontece com o verbo chamar. Ó. Estas 4 construções estão corretas. As 4 estão corretas. Certo? O verbo chamar no sentido de qualificar, né? De atribuir estado, atribuir característica, atribuir qualidade, admite as 4 construções. OD, com predicativo com ou sem preposição. OI, com predicativo com ou sem preposição. Por isso que eu sempre falo. Encontrou uma questão sobre regência do verbo chamar no sentido de atribuir qualidade, pode marcar como verdadeiro. Porque as 4 construções estão corretas. Eu falei em qual sentido? Qual sentido? Dar qualidade, atribuir estado, ou seja, apelidar. Só nesse sentido. Encontrou o verbo chamar nesse sentido, pode marcar como verdadeiro. Porque as 4 construções estão corretas. Ok? Voltando aí, ó. Antônio Gutierrez é primeiro-ministro. Vejam que primeiro-ministro é uma qualidade, um estado, uma característica atribuída ao sujeito. Fumar é um vício. Veja que um vício é uma característica atribuída ao sujeito fumar. Então, pessoal, característica atribuída ao sujeito, predicativo do sujeito. Característica atribuída ao objeto, predicativo do objeto. Rótulo, característica atribuída ao objeto é predicativo do objeto? Substituo, né? Vou confirmar. Substituo o objeto por um pronome oblíquo equivalente se a característica permanecer na oração, predicativo do objeto. Ok? Aqui, ó. Vamos lá, pimpos. Vamos ver se vocês entenderam o que eu falei agora há pouco sobre o rótulo de ter uma informação atribuída, na verdade, uma característica, né? Um estado, uma qualidade atribuída ao objeto e rotular é predicativo do objeto. Eu encontro aqui difícil e encontro aqui difícil. Vejam que fazem referência ao objeto. Vamos ver? Os professores consideraram a prova difícil. Fato de? Muito bem, Pimpos, acompanha. Muito bem. Quem considerou? É o su? Vamos buscar o objeto. Os professores consideraram. Consideraram o quê? A prova. Consideraram a prova. Objeto direto. Difícil se refere a quem? Vamos para a segunda construção. Os alunos resolveram uma questão difícil. Fato de? Quem resolveu? Pessoal, os alunos resolveram. Resolveram? O quê? Resposta: uma questão. Difícil se refere a quem? A uma questão. Só que em uma construção, difícil é predicativo do objeto.
Em outra construção, difícil é adjunto adnominal. Como ou o que eu devo fazer para tirar essa dúvida? Muito bem, Pimpos. Substituir o objeto por um pronome oblíquo equivalente. Se a palavra difícil ficar, predicativo do objeto. Se a palavra difícil sair, adjunto adnominal. Então vamos lá. A prova masculino ou feminino? Singular ou plural? Quem eu uso? A. Os professores consideraram a prova. Opa, uso a. Só que o verbo termina em forma nasal. Aí no lugar do a eu coloco o quê? Na. Os professores consideraram na. Agora vem um truque. Difícil. Os professores consideraram-na difícil. O termo difícil, ao substituir o objeto, ele sai ou fica? Fica. Consideraram-na difícil. Fica. Vamos para a segunda. Os alunos resolveram uma questão difícil. Vamos lá. Os alunos resolveram. Vamos lá. Uma questão, masculino ou feminino? Singular ou plural? Quem eu pego? A. Só que o verbo termina em forma nasal. Quem eu pego? Na. Resolveram na. O difícil sai ou fica? Entenderam agora? Vejam que seria incoerente colocar os alunos resolveram na difícil. O difícil, ele não fica. O difícil, ele sai. Quando sai, é adjunto adnominal. A cair. Quando fica é o quê? Quando fica é o quê, Pimpos? Quando sai? Faça um terceiro. Olha ali, excelente. Será que excelente é predicativo do objeto ou é adjunto adnominal? Chegando aqui as informações. E aí, Pimpos? Vamos lá, todos numa só voz. É predicativo do objeto ou é adjunto adnominal? Predicativo do objeto. Aê, Pimpos, chega a arrepia. Muito bem, Pimpos. Quem domina faz direto. Quem tem dificuldades por etapas não vai errar. Qual é o passo a passo? Vamos lá. Eu considero o quê? O curso. Objeto? O curso masculino ou feminino? Singular ou plural? Quem eu uso? Ó. Eu considero-o excelente. Sai ou fica? Quando fica é o quê? Predicativo do objeto. Muito bem, Pimpos. Muito bem, senhores. Dúvidas? Aí, você encontra na prova, por exemplo, os alunos resolveram uma questão difícil. Aí você vai rotular. Opa, difícil se refere ao objeto, é predicativo do objeto. É assim? Não. Vai para o macete, certo? Porque isso aqui, na prova, isso se torna uma casquinha de banana, ok? Cuidado! Mais um termo para finalizarmos o nosso encontro hoje. Agente da passiva. Quando vocês estudarem verbos lá com o meu colega, vocês vão observar que existem as vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Caro colega,
Das 3 vozes verbais, ativa, passiva, reflexiva, qual você prefere? Ah, você eu já conheço, né? Já sei de todas as suas vozes. Não vou me prolongar, só mais um, você. Sério isso, man? Vou finalizar. Eu já ia me decepcionar, porque aí já é comigo, essa parte é minha, né? Então... Certo, pessoal? Então nós vamos observar, voltando aqui, ó, que existem 3 vozes verbais. Voz ativa. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. A voz passiva. Na voz passiva, o sujeito sofre ação. E a voz reflexiva, onde ele pratica e sofre ao mesmo tempo, né? É o bi. Então vejamos aqui. Agente da passiva, entendam. Agente é aquele que pratica. Agente é aquele que pratica. Paciente é aquele que sofre. Então, passiva. Na passiva, ó, o sujeito faz o quê? Sofre ação. Então, o que nós vamos entender por agente da passiva? O agente da passiva é o termo que pratica a ação na voz passiva. Nós vamos observar e vamos conseguir identificar que o sujeito sofre ação. E nesta mesma oração, nós vamos conseguir mostrar quem pratica a ação sobre o sujeito. Esse termo que pratica a ação sobre o sujeito é chamado de agente da passiva. E vocês podem até pegar um truque aí, uma dica. O agente da passiva só aparece na VPA, ou seja, só aparece na voz passiva analítica. A filha é educada pela mãe. Fato de ser educada. Fato de ser educada. Quem é educada pela mãe? É o meu sujeito, ó. A filha é o meu sujeito. Se a filha é educada, ela pratica ou sofre uma ação? Ela sofre uma ação. Então eu tenho aqui, ó, é educada VPA, voz passiva analítica. Pela mãe é quem pratica a ação sobre o sujeito, a filha. Pela mãe, agente da passiva. Nada seria ignorado por ele. Fato de ser ignorado. O que não seria ignorado? Nada, o meu sujeito. Se nada seria ignorado, praticaria ou sofreria ação? Sofreria uma ação. Quem praticaria ação? Ele, agente da passiva. Diversos livros foram comprados pelo reitor. O que foi comprado pelo reitor? É o meu sujeito. Se diversos livros foram comprados, o sujeito aqui, ele praticou ou sofreu uma ação? Muito bem, sofreu. Foram comprados, então sofreu. Quem comprou? O reitor. Ah, foi o reitor quem praticou a ação. Então o reitor é o predicativo do, ou melhor, é um agente da passiva. Põe isso aí para cortar, viu, gata? Vou repetir. Diversos livros foram comprados pelo reitor. Se diversos livros foram comprados, sofreu ação. Quem praticou a ação? O reitor. Então, o reitor, o agente da passiva. Parou. Para finalizarmos o encontro hoje, porque o rostinho de vocês, nossa, né? Um bombardeio de informações. Só para finalizarmos. Parou. Você já pegou o truque, a dica de que o agente da passiva, ele só aparece na voz passiva analítica. Nós podemos transformar isto aqui em voz ativa. A filha é educada pela mãe, ó. A mãe educa a filha.
Nós podemos transformar. Nada seria ignorado por ele. Ele nada ignoraria. Diversos livros foram comprados pelo reitor. O reitor comprou diversos livros. A que conclusão vocês podem chegar? Vocês podem chegar à conclusão de que o agente da passiva, ó, vai ser sempre, ou geral, não vou usar sempre não, certo? Geralmente vai ser introduzido, ó, pelas preposições por ou pelo, que é uma forma combinada. Geralmente, certo? O agente da passiva vai ser introduzido por aquelas preposições. E nós conseguimos sair da VPA para a voz ativa. O macete é este aqui, ó. S de quê? Sujeito, voz ativa, OD de quê? Isto aqui se transforma, ó, isto aqui se transforma em S de quê? VPA, o que é VPA? Voz passiva, analítica. AP, o que é AP? Agente da passiva, ó. Tá aqui, ó. O sujeito, para finalizarmos, o sujeito da voz ativa se transforma em agente da passiva. O objeto direto da voz ativa se transforma no sujeito da voz passiva analítica. O que nós acabamos de fazer aqui, ó. Diversos livros foram comprados pelo reitor. Diversos livros. Sujeito. Foram comprados. VPA. Pelo reitor. Agente da passiva. Estamos aqui, ó. SVPA-AP. Este SVPA-AP, diversos livros foram comprados pelo reitor. Vai se transformar em quê? S ativa OD. O reitor comprou diversos livros. Fato de comprar. Quem comprou? Reitor. Sujeito. Se o reitor comprou, ele praticou ou sofreu? Voz ativa. Pessoal, o reitor comprou. Comprou? O quê? Diversos livros, objeto direto. Certo? Pega aqui este truque, pega aqui esta dica, pega aqui este macete. Não mais, senhores, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.